Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui está todo mundo bem e nós estamos muito ansiosos para o nosso culto presencial voltar. Por enquanto, a gente vai ficando com o nosso culto online, tá? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, tá bom? E a gente está ansioso para voltar, tá? Então, a gente vai fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso culto. E eu convido você que está aí na sua casa para fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, porque nós vamos pedir e agradecer para que o nosso Deus abençoe sempre, sempre, sempre a nossa vida, a nossa semana, o nosso final de semana e que tudo venha ocorrer bem, certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha estar com a gente, venha visitar os nossos pais, os nossos amigos, que tudo dê certo e que nada nos falte, que o Senhor cuide do alimento de todos os dias, que tudo isso venha passar bem rápido para que a gente esteja juntos novamente logo, logo. Amém. E hoje a nossa história vai ser sobre Esaú e Jacó. Vocês já conhecem essa história? Se você conhece, vai aprender um pouco mais. E se você não conhece, fica ligado que é uma história muito interessante, tá? E pensando nessa história, eu trouxe uma dinâmica muito legal que vai nos ensinar a aprender sobre o perdão. Vamos lá. O que vocês veem nessa imagem aqui? O que é? Uma chave, né? E vocês sabem para que serve uma chave? E aí? Se vocês responderam que as chaves servem para abrir a nossa casa, a porta da nossa casa, a porta do nosso carro, para ligar uma moto, um carro, vocês acertaram. Mas as chaves, elas também servem, a gente não pode se esquecer, que elas também servem para fechar. Como assim? Elas também servem para fechar as nossas portas do carro, da nossa casa, para ligar e também desligar os automóveis. E o que isso tem a ver com a nossa dinâmica, tia? Bom, a chave vai representar na nossa história o perdão. Como assim a chave vai representar o perdão? É isso mesmo. A chave serve para abrir ou também para fechar. E quando a gente se sente magoado por uma pessoa, como que a gente se sente? A gente se sente triste, né? A gente se sente magoado. Quando o nosso coração se sente assim, ele está fechado. E o que a gente precisa fazer? Perdoar, para que a chave do nosso coração seja aberta, para que abra o nosso coração, para que entre no nosso coração somente coisas boas. Então, se o seu amigo te xingou, se a sua mãe te maltratou, se um amigo da sua escola bateu em você, você se sentiu ferido, se sentiu magoado, o que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu coração com a chave do perdão e perdoar. Perdoar os seus amigos que te ofenderam, perdoar a mamãe, o papai, sempre perdoar. Porque sempre que a gente perdoa, o nosso coração fica aberto. E quando a gente guarda a mágoa no nosso coração, o nosso coração fica fechado. Então, a chave representa o perdão. A gente tem que perdoar sempre. A palavra de Deus diz que quem perdoa, Deus também vai perdoar. Mas quem guarda a mágoa e não perdoa, então Deus também não vai perdoar as nossas ofensas. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham aprendido. E agora a tia Camila vai trazer a história para vocês de 2 irmãos que tem tudo a ver com a dinâmica. Vocês vão entender. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Camila. Vou contar uma história para vocês hoje muito bacana e eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender com ela. Eu vou contar a história de 2 irmãos gêmeos. Vocês sabem o que são irmãos gêmeos?
Irmãos gêmeos são quando dois bebês, duas crianças são geradas no ventre da mamãe ao mesmo tempo. Elas crescem ali juntinhas, pertinho uma da outra. E esses irmãos gêmeos, eles podem ser idênticos fisicamente, podem ser parecidos ou podem ser totalmente diferentes, que é o caso dos irmãos que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então, vamos lá? Há muito tempo atrás, havia um casal chamado Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca já eram casados há algum tempo, viviam muito felizes, mas parece que faltava alguma coisa. Eles não tinham filhos ainda. E eles queriam muito ter filhos. E um dia, Isaac foi orar para Deus e falou: Deus, por favor, nos dê um filho. Nós queremos muito ter um filho. Rebeca e eu vamos ficar muito felizes se o Senhor nos der um filho. E Deus concedeu as orações de Isaac e deu para eles um filho. Pouco tempo depois, Rebeca estava grávida. E durante a gravidez, a barriga de Rebeca mexia muito. Eram muitos empurrões, muitos chutes e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo ali dentro daquela barriga. E certa vez, Rebeca orando, Deus falou com ela que ela estava grávida não só de um bebê, mas de 2 bebês. E que esses meninos seriam pais de multidões diferentes. Ou seja, eles seriam rivais. Mas o tempo foi passando, a barriga foi crescendo, até que chegou o dia do parto. E o primeiro a sair da barriga da mamãe, de Rebeca, foi Esaú. E logo em seguida, o segundo foi Jacó, que nasceu ali grudadinho no pé de Esaú, bem por coisa de segundos, nasceu por segundo. E aí o tempo foi passando, a casa de Rebeca e Isaac cheia de alegria com essas crianças, o tempo foi passando, eles foram crescendo, foram ficando adolescentes, foram ficando jovens, e esses meninos eram muito diferentes um do outro, tanto fisicamente quanto a personalidade deles. Esaú era um menino forte, cheio de vida, que gostava de correr, gostava de brincadeiras, de muitas aventuras, ele gostava de caçar, ele era bem peludo, bem barbudo, tinha um braço bem peludo. E Jacó era totalmente diferente. Jacó já era um menino mais calmo, mais tímido, ele ficava mais em casa, ele gostava de ajudar a mãe em casa, ele era muito bom para cozinhar também. E aí o tempo foi passando, esses meninos foram crescendo, e passado um tempo, Jacó começou a sentir ciúmes de Esaú. Foram sentindo ciúmes, e aí eles começaram a brigar, começaram a ter divergências. E vocês sabem por que Jacó sentia ciúme de Esaú? Como Esaú saiu primeiro da barriga da mamãe, mesmo que por questão de segundos, ele saiu primeiro. E com isso, ele se tornou o filho primogênito. Vocês sabem o que é filho primogênito? Filho primogênito é aquele que nasce primeiro. Então, ele tem a primogenitura. E naquela época, isso era muito importante, porque o filho que era o primogênito, eles recebiam uma herança, recebiam uma bênção como se fosse um presente especial. Tudo aquilo que era do pai, tudo aquilo que o pai tinha construído ao longo da vida, toda aquela herança iria ser do filho mais velho, do primogênito. Ele seria o novo sacerdote do lar, ele seria o novo dono daquela família, né? E aí começaram a brigar, começaram a ter muitas divergências devido a esse ciúme. E aí passaram-se alguns dias, Esaú saiu para caçar, como de costume, e Jacó ficou em casa, cozinhando. Ele fez uma sopa muito gostosa, uma sopa de lentilhas muito gostosa, que era seu prato especial. E aí, justo esse dia, Esaú chegou da caça sem trazer nada. Ele não tinha conseguido caçar nada naquele dia. E ele chegou muito cansado, muito faminto. E aí chegou: Jacó, meu irmão, por favor, me dê um prato de comida, eu estou com muita fome, eu estou muito faminto. E aí Jacó teve uma ideia. Ele pensou assim: é agora que eu vou pegar meu irmão. Eu vou pegar ele agora. Então tá bom, Esaú. Eu te dou esse prato de lentilha, de sopa de lentilha. Tá muito gostoso. Eu te dou ele. Mas em troca,
você precisa me dar o seu direito de primogenitura. Eu vou ser o filho primogênito. Eu vou receber as bênçãos do nosso pai. Esaú, faminto, que primogenitura que nada, me dá esse prato aqui, você pode ficar com isso. Naquele momento, Esaú tinha trocado seu presente especial, a sua bênção que ele iria receber, ele trocou por um prato de comida. Ele nem pensou no momento e fez a troca. E ele deu a sua palavra. A palavra da gente é algo muito importante. Uma vez que a gente dá a nossa palavra, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente combinou, não é verdade? E aí, passou algum tempo, Esaú esqueceu daquela promessa. Isaac, o pai, foi ficando velho, já estava bem velhinho, bem debilitado, ele já nem enxergava mais. E aí, ele sentia que estava se aproximando o tempo dele morrer. E aí, ele chamou Esaú, falou, meu filho, eu já estou muito velho, eu já estou muito debilitado, e eu sinto que eu estou quase partindo, Deus está quase me levando. Então, hoje, eu vou dar as bênçãos para você. Eu quero que você vá caçar, que se você traga algo muito gostoso, prepare um jantar muito especial para a gente, e eu vou te dar as bênçãos. E foi isso que ele fez, catou toda a sua tralha e foi caçar. Jacó ficou em casa, ele e sua mãe ouviu aquela conversa de Esaú com o pai. E aí, Rebeca, a mãe, fez uma coisa muito errada, ela e Jacó, muito feia, muito errada. Eles falaram assim, olha, Jacó, seu irmão Esaú não pode receber a bênção de primogenitura, porque ele combinou com você, ele tinha tratado com você que ele te daria. Então, nós vamos armar uma coisa para ele não receber. Olha que coisa feia, crianças. A mãe e o filho armando contra o pai, enganando, mentindo. Será que existe isso ainda hoje em dia nas casas? Eu espero que não, porque isso entristece muito o coração de Deus. Então, como o pai era cego, Jacó foi lá, vestiu a roupa do irmão, colocou um monte de pelos assim no braço, no rosto, para fingir que era Esaú, né? Porque ele não tinha pelos. E aí, enquanto isso, a mãe correu, preparou um jantar delicioso. E aí, ele chegou lá. Meu pai, vim trazer o seu prato delicioso e receber as minhas bênçãos. E aí, o pai falou assim, nossa, mas a sua voz está diferente. Chega aqui para eu te sentir. E aí ele foi, tocou os braços, sentiu o pelo, sentiu o cheiro, que era o cheiro de Esaú, porque ele estava com a roupa do irmão. Falou, então tá bom, meu filho, eu te abençoo, você será um homem muito próspero. E aí Jacó saiu dali como se nada tivesse acontecido, trocou aquela roupa e agiu como se nada tivesse acontecido. Passou alguns minutos, Esaú chegou. E aí Esaú chegou da caça, preparou a comida e foi levar. Meu pai, está aqui a sua comida, eu vim receber sua bênção. Aí ele falou assim, mas eu acabei de te abençoar. Esaú, claro que não, pai, eu acabei de chegar da caça. Isaac parou e pensou, mas quem foi que eu abençoei então? Quem eu abençoei? E aí eles perceberam que tinham sido enganados por Jacó e Rebeca, gente. Esaú ficou muito furioso, muito bravo, e virou para o seu irmão Jacó e falou assim, eu só vou respeitar porque o meu pai está vivo, mas quando ele morrer, eu vou te matar. Jacó e Rebeca ficaram desesperados naquele momento. E aí Rebeca falou, meu filho, pegue suas coisas e fuja imediatamente, porque Esaú era muito forte, ele era caçador, vocês lembram? E aí Jacó pegou todas as suas coisas e fugiu. Fugiu para uma terra muito distante de um tio dele. E aí, durante esse percurso, sozinho, cansado, com fome, andando no deserto, bateu um arrependimento em Jacó. Ele caiu a ficha, ele percebeu o tanto de coisa errada que ele tinha feito com o irmão dele, Esaú. E aí ele se arrependeu verdadeiramente. E aí ele orou a Deus e disse, Deus, me perdoa pelo que eu fiz com o meu irmão. Com o meu irmão e com o meu pai, que eu os enganei. E naquele momento, Deus o perdoou. Deus conhecia o coração dele e sabia que ele tinha se arrependido verdadeiramente. Então, Deus o perdoou. Jacó continuou o seu percurso, chegou no seu destino e conheceu uma moça com quem ele se apaixonou. E aí ele queria casar com ela, só que o sogro dele, no caso, o enganou. Ele passou por 20 longos anos
passando por muita tribulação, muitas coisas difíceis. Por mais que ele tenha se arrependido, por mais que ele tenha orado, por mais que Deus tenha o perdoado, ele teve as consequências daquilo que ele errou. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente pode errar, pode acontecer da gente errar? Pode acontecer da gente errar. A gente pode orar e Deus vai nos perdoar? Com certeza. Se nós nos arrependermos de verdade, Deus com certeza irá nos perdoar. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é justo e que aquela atitude vai ter uma consequência. E foi o que aconteceu com Jacó. Deus o perdoou, mas ainda assim ele teve a consequência daquilo. Ele passou por alguns anos de tribulação, muita dificuldade, até que ele resolveu fugir daquele lugar que ele estava. Pegou sua esposa, que na época ele já tinha esposa, já tinha filhos, ele já tinha servos e um rebanho. Então, ele pegou tudo aquilo e fugiu do seu sogro, que era muito ruim para ele na época. Pegou tudo aquilo e falou, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para onde está a minha família. E aí, durante o percurso, voltando, ele lembrou, nossa, mas meu irmão me odeia, ele prometeu que iria me matar, o que eu vou fazer? E aí Deus falou com ele naquele momento, falou, você pode ir, porque vai dar tudo certo. E aí ele continuou o percurso dele. Durante o percurso, o irmão dele ficou sabendo que ele estava voltando para a terra e ficou muito furioso e falou assim, eu vou ao encontro de Jacó, ele não vai voltar para cá. E aí saiu furioso, e saiu bem furioso, muito nervoso, e aí Jacó ficou sabendo que o irmão dele estava vindo ao encontro dele, e aí mandou levar todos os servos, todo o rebanho dele, com o intuito de pedir perdão, com o intuito de fazer as pazes com o irmão, até que eles se encontraram no meio do caminho, e naquele momento Jacó, muito arrependido, ajoelhou e pediu perdão para o irmão. Esaú, me perdoa, meu irmão, por tudo que eu te fiz, por ter te enganado, por ter enganado nosso pai. Por favor, me perdoe. E naquele momento, eles se abraçaram, fizeram as pazes, voltaram a ser irmãos felizes, voltaram a ser uma família muito feliz. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, a gente aprendeu várias coisas, né, com essa palavra de hoje, com essa historinha. E uma delas é não enganar as pessoas. Nós não podemos enganar, nós não podemos mentir, porque quando fazemos alguma coisa errada, mesmo que a gente se arrependa depois e peça perdão, a gente vai ter uma consequência desse ato, dessa atitude, né? Então, nós não podemos enganar as pessoas. E nós devemos perdoar as pessoas, porque, igual a tia Mary falou, a palavra de Deus diz que quando nós perdoamos o nosso próximo, Deus também irá nos perdoar dos nossos pecados, né? E aprendemos que a nossa palavra tem poder, tem que ter validade aquilo que a gente fala. Se a gente combinou uma coisa, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente fala, não é verdade? Então, um beijo para vocês, até a próxima, né? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado por estar aqui mais uma vez. Que o Senhor possa tocar o coração de cada criança que ouviu essa palavra, essa mensagem, que elas possam ser transformadas, que elas possam ter sido realmente tocadas, que elas venham colocar em prática tudo aquilo que elas aprenderam aqui. Então, tá bom, crianças, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo.